Boa noite. PIB do Estado avança 2,5% no segundo trimestre de 2021. A partir dos dados do primeiro semestre deste ano, economistas estimam que o Rio Grande do Sul pode crescer entre 10% e 12% esse ano, possivelmente o melhor resultado já registrado no estado. Projeto Elas em Nós conta a história de Frida Kahlo. Frida se tornou uma grande pintora, tendo sido a primeira artista latino-americana a ter uma obra adquirida pelo Museu do Louvre. E médico fala sobre a importância da higiene do sono. O tempo de sono necessário para cada um de nós é aquele tempo em que nós vamos acordar no dia seguinte descansados, com disposição para o trabalho, com disposição para as atividades diárias, sem ter a sensação de ter passado a noite trabalhando, sem ter a sensação de ter sido pior ter dormido do que se eu tivesse ficado acordado. A economia do Rio Grande do Sul registrou alta de 2,5% no segundo trimestre de 2021 em relação ao trimestre anterior. Os dados do Produto Interno Bruto mostram um avanço de 27,7% quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado. Estou aqui para falar dessa retomada da economia do Rio Grande do Sul. A notícia é muito positiva e as perspectivas são ainda melhores. Um estado que historicamente era visto pelos seus problemas, hoje avança no caminho das soluções. Durante o nosso governo, desde 2019 até aqui, apesar da crise, o PIB do Rio Grande do Sul acumulou um crescimento de 4,7%. Muito acima do PIB nacional, que subiu 1,5%. O Rio Grande do Sul cresce mais do que o Brasil no nosso governo. Estamos falando de um período de 2 anos e meio, no qual nós tivemos, além da pandemia, uma estiagem fortíssima que afetou a nossa produção e, mesmo assim, o crescimento econômico acumulado bastante superior ao do Brasil. A partir dos dados do primeiro semestre deste ano, economistas estimam que o Rio Grande do Sul pode crescer entre 10% e 12% esse ano, possivelmente o melhor resultado já registrado no estado. Tenho a grata satisfação de dar essa notícia para vocês, desde a Expo Inter aqui, a nossa grande feira, uma das maiores feiras da América Latina, símbolo da nossa vocação para o agronegócio. A força do agro, a tradição e a inovação da indústria, o dinamismo e a resiliência do setor de serviços são responsáveis por fazer a roda da nossa economia girar, garantindo emprego e renda para a população. O que cabe ao governo do estado está sendo feito. Reformas estruturantes, privatizações, controle do gasto público, medidas que possibilitaram o ajuste fiscal, o reequilíbrio das contas do estado, a retomada de grandes investimentos. Só nas estradas gaúchas a gente passou de 130 milhões de reais para 1,3 bilhão de reais em investimentos. Aqui no Rio Grande do Sul, no lugar de ficar semeando confusão e discórdia, o nosso governo está concentrado em criar ambiente sereno, de estabilidade, de confiança, para não atrapalhar os negócios. Aqui, vida e economia são prioridades reais. O crescimento do PIB gaúcho nos dá mais ânimo para seguir focados numa agenda de diálogo, de estabilidade e de respeito, porque investe, empreende e vive aqui. Você sabe quem foi Frida Kahlo? Hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória da pintora mexicana escolhida pelas irmãs Luciene Correia e Márcio Guini Villarroel para mais uma série do projeto Elas em Nós. A iniciativa resgata figuras femininas da história para comparar com os papéis que a mulher desempenha ao longo da vida. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón nasceu em 6 de julho de 1907 em Coyoacán, periferia da cidade do México, a terceira filha de pai alemão e mãe mexicana. Aos 6 anos, Frida Kahlo teve poliomielite, o que deixou sequelas em sua perna direita que a faziam mancar levemente. Para amenizar as sequelas, Frida passou a se exercitar muito, tendo sido inclusive campeã de natação. Mais tarde, aos 18 anos, Frida sofreu um grave acidente quando um bonde se chocou contra o ônibus em que estava. Teve várias lesões na coluna, no fêmur, nas costelas, pelve, pernas e no pé direito, que foi esmagado. Ao saber do acidente, a mãe de Frida perdeu a fala e o pai adoeceu.
Ambos não tiveram condições de vê-la por vários dias e foi a irmã mais velha de Frida, Matilde, quem esteve com ela diariamente no hospital. Esse acidente deixou sequelas para o resto da vida de Frida, com dores, fadiga constante e limitações. Frida se submeteu a 32 cirurgias, inclusive uma amputação de parte da perna direita, várias imobilizações com diferentes coletes ortopédicos e outros tratamentos para amenizar as consequências do acidente, que culminaram em sua morte aos 47 anos. Ao lado de todas essas dores, o sofrimento de não poder ter filhos a acompanhou durante toda a vida. Com uma enorme força e resiliência, Frida teve uma vida intensa. Buscou marcar o mundo por sua generosidade, sua inteligência, seu riso e seu bom humor. Com os movimentos limitados em função do acidente, começou a pintar para espantar o tédio após retornar do hospital para sua casa. Tendo desistido de estudar medicina, decidiu ganhar a vida como pintora. Aos 22 anos, casou-se com Diego Rivera, 20 anos mais velho, então o pintor mais famoso do México. Assim como Diego, também foi membro do Partido Comunista, numa relação marcada por contradições e conflitos entre diversas linhas de pensamento dentro do partido. Sua vida com Diego foi marcada por muito sofrimento, apesar do grande amor que os unia. Diego era infiel e acabou por traí-la com sua irmã mais nova, Cristina, o que acabou levando ao divórcio do casal. Mais tarde, porém, Frida perdoou a ambos e tornou a casar-se com Diego, embora tenha estipulado que a partir dali ela se sustentaria sozinha e também não mais teria relações sexuais com ele, porque não suportaria pensar em todas as amantes que ele havia tido. Frida, por sua vez, também teve vários amantes, homens e mulheres, entre eles Trotsky e o fotógrafo Nicholas Murray, por quem foi muito apaixonada. Diego não se importava que ela se relacionasse com mulheres, porém não aceitava suas ligações com outros homens, e Frida precisava escondê-las. Frida se tornou uma grande pintora, tendo sido a primeira artista latino-americana a ter uma obra adquirida pelo Museu do Louvre. Em 1953, houve a primeira grande exposição de sua obra no México. Frida estava muito debilitada, então foi instalada uma cama na galeria para que ela pudesse comparecer à exposição. Lá, ela foi cercada por uma multidão que incluía amigos, artistas, críticos e muitas outras pessoas. Havia tanta gente que em determinado momento foi preciso levar a cama para o terraço ao ar livre para que Frida pudesse respirar. Frida também marcou pela persona que construiu para o público, marcada pela escolha cuidadosa das vestimentas, do cabelo e dos acessórios. Destaca-se o uso das vestimentas das mulheres terruanas, mulheres de uma sociedade matriarcal, símbolos de força, beleza e sensualidade. Destaca-se também a mistura de roupas de diferentes classes e origens e as flores adornando o cabelo. Frida tinha orgulho de ser birracial, mestiça e amava a cultura popular mexicana, expressando esse orgulho também em sua forma de vestir. Frida morreu em 13 de julho de 1954. 8 dias antes de morrer, ela concluiu seu último quadro, que mostra várias melancias cortadas sobre um céu azul. Sobre uma delas está escrito "Viva la vida". E no segundo bloco, um médico vai trazer dicas para quem tem o costume de dormir durante o dia. O Jornal da Câmara volta já. Estamos passando por muitas mudanças, mas nossa dedicação a você continua. Aprendemos a ficar distantes fisicamente, mas seguimos conectados. Como no portal perto de você, com diversos conteúdos gratuitos.
Mesmo sem contato físico, nossa solidariedade ganhou força. O Sistema Fecomércio, por meio do SESC, SENAC e sindicatos empresariais filiados do Rio Grande do Sul, já doaram mais de 100 toneladas de alimentos e quase 100 mil itens de prevenção ao coronavírus. E esse número segue crescendo. Juntos cuidamos de você. O SESC Maturidade Ativa sempre dedicou atenção aos idosos e continuamos com toda a energia, mas de casa. Mesmo em um período de adaptação, a educação não para. O SENAC está oferecendo mais de 100 cursos gratuitos e muitos alunos mantiveram seus estudos à distância para continuarem mudando suas vidas. Nossa preocupação com seu corpo e mente permanece. O SESC disponibiliza aulas de esportes e treinos ao vivo pela internet. Nesse momento delicado, continuamos lutando. A Fecomércio está defendendo medidas para minimizar o impacto da crise aos negócios e aos empregos e trabalhando para que a economia não pare. Mesmo diante das adversidades, o Sistema Fecomércio, SESC e SENAC continuam ao seu lado, pois nossa força vem de você. A nossa necessidade de sono muda conforme envelhecemos, mas precisamos levar em conta que cada pessoa tem um relógio biológico. Neste segundo bloco, um médico vai falar sobre o tempo sugerido para cada faixa etária. 30% do nosso dia a gente passa dormindo, né? 1/3 da nossa vida quase é dormindo. Então isso faz com que a gente tenha nele um significado e uma importância muito grande para as nossas rotinas, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. O sono ele vai variando em tempo e em intensidade, desde o nosso nascimento até a idade adulta e até o envelhecimento. O tempo de sono necessário para cada um de nós é aquele tempo em que nós vamos acordar no dia seguinte descansados, com disposição para o trabalho, com disposição para as atividades diárias, sem ter a sensação de ter passado a noite trabalhando, sem ter a sensação de ter sido pior ter dormido do que se eu tivesse ficado acordado. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser 4 horas, pode ser 6, 8, 10 horas, independe. Isso vai depender muito, na verdade, do que cada um tem no seu organismo, né? O sono ele é interferido por diversas variáveis, né? A gente tem o ciclo do sono, o ciclo da vigília, tem alterações hormonais, tem várias situações que vão interferir no meu tempo de sono. Para as crianças, isso é muito variável, né? Então, para as crianças, a gente pode passar assim, do recém-nascido, de 0 a 2, 3 meses, eles podem dormir durante 14 a 17 horas por dia. A gente pode levar como variável, como aceitável, aí, aqueles que dormem 11 horas, aqueles que dormem até 19 horas por dia. Então, isso vai variando. Quando eu falo dos 4 meses até 1 ano, até 11 meses, a criança vai dormir de 12 a 15 horas por dia. Quando ela passa de 1 a 2 anos, o número de horas de sono passa de 11 a 14 horas por dia. E quando eu passo uma fase de pré-escolar, em torno dos 5 anos, 10 a 13 horas por dia. E isso intercalado com cochilos diários, com períodos de sono durante o dia. Então isso vai fazer a criança descansar. Até ele chegar aí na fase da adolescência, que vai ter de 8 a 10 horas de sono por dia. Na fase adulta isso já vai diminuir de 7 a 9, 7 a 8 horas por dia. Tá? Nos mais de 65 anos também, 7 a 8 horas de sono, mas esse sono vai ter algumas alterações. Então ele vai ter um sono mais fácil de ser acordado, ele vai durante a noite passar algumas horas mais em claro, mas com necessidade de voltar a fazer alguns cochilos durante o dia. Todo mundo que tem uma vida noturna de trabalho, ele precisa de um sono durante o dia, né? Então, o que é importante? É importante que eu tenha realmente essas horas adequadas de sono, principalmente se forem todas as noites que ele vai trabalhar.
Então, o sono durante o dia ele vai ter a mesma capacidade de recuperação, de regeneração das minhas atividades, quanto da noite. Porém, ele tem que ter o mesmo cuidado dos sonos de quem vai dormir à noite. Ou seja, ele tem que ter um preparo antes de dormir. Então, ele vai sair de manhã do trabalho e vai para casa para dormir. A hora que sai do trabalho, já sai com um óculos de sol, né? E preparando, tendo para o organismo, para o cérebro, e pensando, bom, está na hora de eu dormir, então eu preciso ir me preparando para isso, né? Vai ter uma luminosidade menor. Não fazer uso de café, refrigerante, estimulantes no início da manhã. Então ele vai chegar em casa, vai fazer um lanche leve, vai tomar um chá, vai para o seu quarto, naquele ambiente todo escuro, com uma temperatura, dentro do possível, uma temperatura mais agradável, um ambiente sem barulho, né? um ambiente tranquilo, sem mexer no celular, sem ligar a televisão, sem nada que possa atrapalhar o sono, que vai atrapalhar a higiene do sono desse paciente. Estabelecer um horário regular para dormir e acordar, tá? Então, é importante que se tenha uma rotina para esse sono. Então, o meu horário de dormir é 20 horas. O meu horário de dormir é 22 horas. Mas que eu estabeleça isso e eu não fique oscilando entre os dias da semana e finais de semana o meu horário. Assim como é importante também o horário de acordar. Que eu mantenha uma rotina de despertar sempre no mesmo horário. Por quê? Porque eu começo a alterar o meu ciclo. Então, se eu estendo o meu sono da manhã, aí no sono à noite talvez eu estenda, vá dormir mais tarde, e no dia seguinte eu tenho que voltar a acordar cedo, e isso vai mexendo com a minha qualidade do sono. Se a pessoa tiver o hábito de fazer uma siesta diária, né? Eu tenho um tempo ali depois do almoço, vou fazer um cochilo. É importante que essa siesta não se estenda por mais de 45 minutos. Né? É o máximo ali, que eu faço ela de uns 30, 35, no máximo para dar um descanso, para restaurar a minha energia ali, mas que não se estenda além disso, para não atrapalhar depois a indução, o início do meu sono. Evitar ingerir bebida alcoólica ou fumar horas antes de dormir. Isso vai alterar a minha indução do sono, isso vai estimular mais, isso pode aumentar a chance de roncos, de apneias, que são outros distúrbios relacionados ao sono. Então é importante evitar isso. E muito importante também, reservar a cama para dormir, né? Não vai para a cama com celular, não vai para a cama assistir televisão, não vai para a cama para comer, não vai para a cama para tentar dormir, porque isso vai começar a tornar um círculo vicioso e ruim para indução do sono, para começar a dormir. Então é muito importante, fica na sala, tem uma luz mais de penumbra na sala, não assistir filmes, não assistir documentários, não ler livros, nada que seja estimulante, que seja excitante para o cérebro. Então isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Eu preciso de algo mais tranquilo, eu tenho que entender que eu estou chegando no momento de repousar. Por que colocou 30 minutos antes se dá para dormir até 30 minutos depois? Então não tem por que a gente ficar colocando despertar se eu tenho aquele tempo para continuar dormindo. Então é melhor eu estender esses 30 minutos de sono, realmente, e acordar no horário limite, onde eu vou ter que sair da cama, me agilizar e fazer minhas coisas, do que ficar fragmentando ele, porque eu vou ter a falsa impressão de que eu estou descansando e que eu estou dormindo. Então o importante é colocar mais próximo do horário. Mas 10 minutos, 15 minutos, tem dificuldade de acordar imediatamente. Então assim, faz isso 10 minutos, 5, 3, mas tu sabe que tu não vai ter a mesma qualidade. É melhor levantar e fazer as coisas no dia a dia. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigado pela sua companhia e uma ótima noite.